Graças a Deus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso culto da manhã. Eu tenho certeza que Deus já falou através do louvor, falou através da oração, através da vida da pastora Letícia, e eu tenho certeza que Ele vai continuar nos abençoando nessa manhã, amém? Nós tivemos uma pequena queda aqui, mas nós estamos de volta para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Nós vamos entrar agora no momento da palavra. Eu quero que você separe aí a sua Bíblia, e se você quiser também um bloco de anotações para você marcar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra, amém? Foi uma palavra que durante essa semana queimou muito dentro do meu coração, que diz respeito sobre humildade. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde busca-se ou professa muita humildade, mas é uma humildade escondida, né? Atrás de um orgulho, de uma prepotência. E nessa manhã, né? Eu quero mostrar para vocês que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou e se tornou aí pecado para que nós tivéssemos oportunidade de sermos salvos, amém? Eu quero caminhar dentro de uma passagem que mexeu muito comigo acerca de humildade e orgulho, e eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia comigo antes da gente orar, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 7 e verso de número 36 até o verso de número 50. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36 em diante, tá? Você vai pegando sua Bíblia, se você quiser anotar, você pode anotar, fica à vontade, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa passagem, tá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36, a palavra do Senhor diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Somente até aqui. Vamos orar para a gente começar a exposição dessa palavra? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós somos gratos pela sua majestade em nosso meio, somos gratos pela tua presença nessa manhã nos nossos lares, e eu te peço, Espírito Santo, que cada pessoa que esteja ouvindo esta ministração possa ser tremendamente abençoada com esta palavra, que nós tenhamos entender o propósito de sermos imitadores do Senhor, de sermos como Cristo
quer que nós sejamos, ó Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos erros, nós temos falhas, mas eu creio que o Senhor está à nossa porta batendo, esperando que nós abrimos a nossa porta para que o Senhor possa entrar, sentar, ceiar conosco e fazer parte da nossa família, Deus. Que nós possamos entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, que nós possamos abrir a nossa mente para entender a Tua palavra, que nós possamos ter entendimento, discernimento e sabedoria para reconhecer o Seu senhorio, a Sua majestade, ó Pai, a Sua benevolência, a Sua dignidade, ó Pai, a Sua humildade, e que nós possamos arrancar toda a arrogância que há dentro do nosso coração, para que nós possamos nos humilhar, ó Pai, para que nós possamos ser servos um dos outros, para que nós possamos amar, ó Pai, as pessoas que têm falhado conosco, porque como diz a Sua palavra e como nós lemos ela aqui muito se perdoa, muito ama, e nós queremos, ó Pai, amar como Cristo amou, nós queremos amar como o Senhor queira que nós amamos, ó Pai, e nós queremos ser participantes do corpo do Senhor até a Sua volta. Nós aguardamos ansiosamente isso, e nós estamos essa manhã, ó Pai, para expor essa palavra, que eu tenho certeza que será direcionamento para muitas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai. Muito obrigado por cada vida e por cada família presente nessa reunião. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão? Eu quero que nesse momento você abra o seu entendimento, porque nós vamos expor essa palavra aqui e eu tenho certeza que ela será também de grande confronto para você, tá? Quando nós lemos aqui o livro de Lucas, no capítulo de número 7 e os versículos de número 36 a 50, nós vemos a história, aqui a história nos relata da seguinte forma: um fariseu chamado Simão chamou certa feita Jesus para que fosse jantar na sua casa. Eu quero contextualizar para você como acontecia o jantar naquela época, para que você possa entender aqui direito como que funcionou aqui essa passagem, tá? Quando uma pessoa era convidada para ir na casa de uma outra pessoa para jantar ou ter um momento de comunhão com ela, o que geralmente acontecia? As mesas ali do Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, era diferente das mesas que hoje eu e você temos na nossa casa. Hoje você pode pensar numa mesa mais alta, com uma cadeira mais alta, né? Como essas mesas que nós costumeiramente jantamos ou temos aí no nosso trabalho e tudo mais, mas não é assim que funcionava há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás as mesas elas eram mais baixas, e ainda na região de Israel ainda possuem essas mesas, então as mesas eram mais baixas, as pessoas que participavam da ceia ali, elas se sentavam em volta daquela mesa e geralmente os seus pés ficavam para trás, pela posição que as pessoas estavam sentadas. Elas sentavam meio que de lado, e os seus pés geralmente ficavam voltados para o lado de trás, tá? Então é o primeiro ponto que nós precisamos entender para a gente começar a entrar de cabeça no texto. Segundo ponto que eu quero que você compreenda aqui: quando uma pessoa era convidada, quando uma pessoa mais ou menos na mesma posição em que Jesus era conhecido, porque na época que nós vemos aqui Simão convidando Jesus para ir na sua casa jantar, Jesus já tinha uma certa fama na cidade aonde ele estava. Jesus já tinha um certo... as pessoas já o reconheciam ali, sendo uma pessoa, um rabi, que nada mais é do que um mestre de ensino que conhecia a palavra. Então, quando o fariseu chama Jesus para a sua casa, ele já sabia mais ou menos a estatura e o grau que tinha Jesus, o nível de influência que Jesus tinha mediante a sociedade local. Então, quando uma pessoa de certa influência era chamado para ir na casa de uma outra pessoa, o que costumeiramente acontecia? Tá? Então a pessoa chamava uma outra pessoa para jantar na sua casa. Quando essa outra pessoa chegava na sua casa, era lhe oferecido uma bandeja com água, onde um servo da casa, um criado da casa, iria até essa pessoa, esse convidado, e lavava os seus pés para que ele pudesse sentar à mesa. Porque como os pés ficavam à mostra na mesa, era necessário, no momento da janta, que os pés dos convidados estejam limpos, tá? Estivessem limpos naquele momento. Então, quando um visitante chegava, tendo um certo grau de influência numa casa de uma pessoa, essa pessoa oferecia um criado da casa para que pudesse oferecer uma vasilha com água, lavava-se os pés desse visitante para que ele pudesse se assentar na mesa. E automaticamente, quando a pessoa da casa visse essa pessoa chegar, ele o cumprimentava com um beijo no rosto,
que na verdade o beijo no rosto era sinal de que vocês estavam na mesma estatura, ou se não, lhe dava-se um beijo no rosto da mão, aqui nessa parte de cima da mão, que é quando uma pessoa estava acima, numa autoridade acima da sua. Então, ou seja, hoje quando nós convidamos uma pessoa para vir jantar na nossa casa, nós a cumprimentamos muitas vezes com um aperto de mão ou com um abraço. E no caso de mulheres, com um beijo no rosto. Agora, naquela época, no contexto que nós estamos lendo aqui no Novo Testamento, quando a pessoa chegava na casa, ela era cumprimentada dessas duas formas. Ou se dava-se um beijo no rosto para dizer que vocês estavam no mesmo nível de influência, ou se a pessoa que você convidou estivesse um nível acima do seu, você cumprimentava essa pessoa com um beijo na palma da mão, por cima dessa parte da mão, tá? Do dorso da mão aqui. Então era assim que acontecia. Ele era oferecido então uma vasilha com água para que a pessoa pudesse lavar os seus pés, e então essa pessoa se assentava na mesa, tá bom? Então, colocando você dentro do que estava acontecendo no texto, é possível começar a compreender o que aconteceu ali. Porque umas passagens antes, alguns versículos antes desse 7,36 que nós lemos no Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão, e talvez alguma passagem que Jesus tenha falado ali naquele momento tenha ofendido os fariseus que estavam ali. Ao ponto de que os fariseus chamaram Jesus até a casa de Simão, não simplesmente para poder jantar com ele, mas poder debater com ele acerca dessas palavras. Quando Jesus chega na casa do fariseu, e nós vamos ver isso na passagem que nós lemos, nós vemos que o fariseu ali, que o convidou, que seria no caso Simão, não cumprimentou Jesus com um beijo no rosto, e nem ao menos ofereceu um servo para que viesse lavar os seus pés. Então Jesus ele entrou sem ser cumprimentado e se assentou à mesa com os pés sujos. Naquele momento nós vemos então aparecendo ali uma pessoa que a palavra vai dizer que era uma pecadora, e essa mulher então, enxergando o que estava acontecendo, ela vai lá e faz o quê, meu irmão? Ela vai lá, naquele momento, naquele contexto, ela pega então, olha que Jesus está sentado à mesa, mesmo sem ser convidada a participar daquele jantar, ela vai até a sua casa, pega ali um vaso de alabastro, de óleo de alabastro, que era um perfume caríssimo na época. Ela vai até a casa do fariseu e, vendo Jesus, a palavra vai dizer que ela chega por detrás dele, aonde estavam os seus pés. E ela começa a olhar os pés de Jesus, e a palavra que nós lemos vai dizer que ela começa a chorar e as suas lágrimas começam a lavar os pés de Jesus, e ela começa a esfregar e a enxugar os pés dele, que até aquele momento estava sendo lavado com as suas lágrimas, com seus próprios cabelos. Meu irmão, esse é o maior sinal de humilhação que uma pessoa poderia fazer para uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu tenho para mim que naquele momento, na hora que aquela mulher olhou Jesus, ela já o conhecia, porque Jesus já era famoso naquela época, naquele contexto que nós estávamos lendo. Naquele momento, e no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36, que nós lemos em diante, Jesus já tinha uma certa fama por ser uma pessoa que perdoava pecados, que curava enfermos, que transformava famílias, que ressuscitava mortos. Então, naquele momento, meu irmão, eu entendo que aquela mulher olhando para Jesus, ela olha os pés de Jesus sujos sentado na mesa, e ela deve pensar com ela: tudo bem que eu, como uma pecadora, não tenho direito de sentar numa mesa, de poder jantar com pessoas de influência, que eu não possa ser respeitada, mas ele transformou a minha vida com palavras. Esse homem que está sentado na mesa não é uma pessoa qualquer, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha família, ele transformou a minha história, e ele não pode estar sentado ali com os pés sujos. E eu vejo então aquela mulher indo por detrás de Jesus, se dobrando, se prostrando diante ao Senhor, chorando nos seus pés, enxugando os seus pés que estavam sujos com as próprias lágrimas, como um sinal de humilhação. E não só isso, a palavra vai dizer que ela termina de enxugar os pés de Jesus com os cabelos, e ela vai e passa então o perfume mais caro que ela conquistou, que talvez ela juntou. E ela começa a derramar aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, para que ele pudesse ter ali a dignidade a qual ele merecia. Meu irmão, muitas vezes nós olhamos para o nosso contexto de hoje
E nós sentimos dificuldade em nós nos humilharmos a outras pessoas. Quando Jesus ele começa a contar a história para Simão acerca daqueles dois credores, é uma história que eu e você deveríamos lembrar todos os dias. Todos os dias nós deveríamos lembrar dessa história. A passagem que nós lemos, ela deixa bem claro que naquele momento Jesus conta uma história dizendo: havia duas pessoas que estavam devendo. Uma pessoa devia 500 denários e a outra devia 1000 denários. No momento que os dois ali, eles não têm condições de pagar a dívida, a palavra vai dizer que o seu Senhor chega para eles dois e fala assim: ó, a dívida de vocês dois estão perdoados, fica tranquilo, vocês não me devem mais nada. Aí a pergunta de Jesus ali naquele momento para Simão é a seguinte: qual daquelas duas pessoas se sentiu mais grato por ter a sua dívida perdoada? O que devia 100, o que devia 500, o que devia 500, o que devia 1000, o que devia 1000, o que devia 10.000. Porque não importa a quantidade. Mas ali, o que é que aquela pessoa falou? O que Simão respondeu? Provavelmente aquele a quem a maior dívida foi perdoada. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Disse bem, Simão, porque a quem muito se perdoa, muito ama. Hoje em dia eu e você temos dificuldade com isso. Nós como igreja, temos dificuldade de nos humilharmos uns aos outros e lembrarmos que nós devemos ser servos dos nossos irmãos. Nós temos dificuldade de entender que nós precisamos servir pessoas, que nós precisamos perdoar. Quantas pessoas erram conosco? Talvez o seu marido tenha errado com você, talvez a sua esposa tenha errado com você, talvez os seus filhos tenham errado com você, talvez os seus amigos tenham errado com você, talvez os seus pastores, os seus irmãos que congregam com você tenham falhado com você de alguma forma. Mas o que Deus ele quer que nós façamos é que nós olhemos para essas pessoas, não com um olhar de julgamento apenas, mas que nós possamos perdoar ali e que nós possamos apresentar a melhor forma de humilhação, que é o amor. Nós temos que não somente perdoar, mas nós temos que amar aquela pessoa e apresentar a Cristo. Porque Cristo se sacrificou por mim, por você e por cada um desses irmãos. Então, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, a pergunta que eu faço nos dias de hoje, nessa época de pandemia, com crise instaurada na política, crise na saúde, crise financeira, a pergunta que eu te faço é: será que nós estamos se humilhando? Será que nós estamos servindo o corpo de Cristo? Será que nós estamos servindo nossos irmãos? Será que nós estamos perdoando quem tem nos ofendido? A oração do Pai Nosso ela é muito linda quando ela diz exatamente dessa forma: perdoar os nossos pecados assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas é difícil porque hoje em dia nós não temos feito da mesma forma. Pelo contrário, quando nós somos ofendidos, nós queremos devolver em número, gênero e grau para aquela pessoa. Nós não olhamos para aquela pessoa com um olhar de amor, de compaixão e falar: cara, eu vou perdoar porque afinal de contas Cristo me perdoou e os meus pecados não só são diferentes do dele, mas nós dois erramos e pecamos de igual tamanho. O que Jesus ele quer que nós façamos é que nós levamos a Ele como um exemplo e que nós entendamos que Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Nos dias em que os nossos pecados crescem, no momento que as nossas frustrações aumentam, no momento que nós ficamos mais temerosos, nós temos que lembrar que teve um que se humilhou, um que se entregou, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. E nós, como discípulos de Cristo, temos que entender que o nosso papel hoje na sociedade muitas vezes é enxergarmos os nossos irmãos, as pessoas que estão do lado de fora, e nós temos que nos humilhar, temos que ser servo deles. O que nós muitas vezes vemos, meu irmão, é pessoas entrando no contexto cristão, pessoas se arrependendo dos seus pecados, e no momento que elas confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando ela se converte, ela deixa de ter contato com os seus amigos do passado. As pessoas que antes andavam com ela no mundo, que usavam droga, muitas vezes se prostituíam, saíam nos bares, nas baladas, faziam as arruaças. Quando essa pessoa se converte, ela resolve então andar só com pessoas que estão seguindo o caminho de Cristo e abandonam os seus amigos que ficaram lá atrás do mundo. Sendo que na verdade, hoje, por nós encontrarmos a verdade, nós temos que lembrar que nós temos que levar a verdade para as pessoas que precisam.
E muitas vezes nós vamos alcançar os nossos amigos do passado, não simplesmente jogando palavras para eles, falando assim, ó, se você não se converter, você vai para o inferno, se você não se arrepender, Deus vai te castigar. Mas nós temos que olhar para os nossos irmãos e fazer o quê? Nós temos que nos humilhar para eles, nós temos que ser servos deles. Nós temos que buscar ter uma intimidade maior com eles, para que nós possamos apresentar o verdadeiro evangelho, que é esse que nos confronta, que é esse que bate de frente conosco e não deixa nós entendermos. Meu irmão, não é uma religião que vai te salvar, o que vai te salvar é a sua confiança e a sua fé naquele que morreu e ressuscitou. É em Jesus Cristo. E muitas vezes, mesmo que nós não sejamos, nós sendo servos do Senhor, estando dentro de uma igreja local, sendo participantes do corpo de Cristo, muitas vezes nós erramos. E eu quero ler para você o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler aqui, e não é mais falando de uma simples pecadora, mas é falando de Jesus e os seus discípulos. E olha só que maravilhoso é o que Jesus faz e que lição que ele nos deixa, que complementa então aquilo que nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Eu creio que nesse momento nós vamos ler, que é o livro de João, capítulo de número 13, e nós estamos vendo ali a cena de Jesus perto da sua crucificação, quase chegando o momento da ceia, da última ceia. A história daquela mulher já tinha se passado, Jesus já tinha experimentado aquilo e Jesus agora aparece no novo contexto dizendo da seguinte forma, presta atenção, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 1. Antes da festa da Páscoa, que seria depois da ceia, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vamos dar uma pausa na palavra para você entender o que estava acontecendo aqui. Era chegado a ceia, era chegada a última ceia, Jesus queria ensinar aos seus discípulos uma lição, e a palavra vai dizer que ele os convida para a ceia. Naquele momento eu vejo a mesa, como aquela mesa que nós falamos aqui no livro de Lucas. Nós vemos então a mesa sendo posta, Jesus assentado à mesa, esperando seus discípulos, com a sua túnica, a sua vestimenta, que ele estava com a sua túnica e a sua capa por cima. E então começam a chegar os seus discípulos. E aí eu começo a enxergar essa palavra da seguinte forma: Jesus já estava no local porque ele tinha preparado a mesa para a ceia. Ele tinha preparado os elementos da ceia que seria participado pelos seus discípulos. Ele convida os seus discípulos a irem até lá. Então, quando os discípulos começaram a chegar, Jesus ele já estava ali. E aí eu começo a enxergar então a mesma história que nós vemos no livro de Lucas. Por quê? Porque Jesus se colocou como anfitrião daquela festa. E ele começa a chamar os seus discípulos para participar com ele daquele jantar, daquela ceia. Então começam a chegar os seus discípulos e a palavra vai dizer que conforme eles vão chegando, eles vão se assentando à mesa. Só que olha que interessante, quando eles começam a chegar, eles começam a se sentar na mesa com os pés sujos. Por quê? Porque naquele momento, naquele contexto, só tinha Jesus no ambiente. Não tinha nenhum servo para lavar os pés dos discípulos que chegavam. Quando nós lemos o livro de Lucas, o que nós descobrimos ali? Que quando um anfitrião convidava uma pessoa para jantar na sua casa ou para ceiar na sua casa, o que era ali feito? Eles iam se chegando e era disponibilizado um servo para que lavasse os pés de cada um para que eles pudessem se assentar à mesa. Só que quando os discípulos de Jesus começam a chegar na ceia, Jesus não tem um outro servo, porque os discípulos de Jesus estavam chegando. Então a palavra vai dizer o quê? Que Jesus espera todos eles chegarem. Assim que eles chegam e sentam-se à mesa, Jesus ele se coloca de pé
Ele tira então a sua capa, que para você que não sabe, a capa era o sinal de quem era o responsável pelaquela ocasião, pelaquela festa ou pela casa, né? Então a capa demonstrava quem era o responsável pelo local. Então nós vemos Jesus fazendo o quê? Ele se levantando como autoridade daquele local naquele momento, e nós vemos ele tirando a sua capa e ficando somente de túnica. Agora, olha que interessante, estudando o Novo Testamento, eu descobri a seguinte coisa, que quando você chegava numa casa, você reconhecia o anfitrião pela capa. Por quê? Porque os servos que serviam naquela casa, eles só se vestiam de túnica, eles não usavam capa. Então, para que houvesse a diferenciação entre quem era o dono da casa e quem era o servo da casa, era-se colocado no dono da casa uma capa. Então, você conseguiria diferenciar quem era servo e quem era o dono. Agora, eu vejo Jesus fazendo da seguinte forma. Ele se coloca de pé e a palavra vai dizer que ele tira a sua capa. Então, naquele momento, ele tira a sua autoridade e ele se torna, naquele momento, servo. Ele pega uma bacia com água e a palavra vai dizer que ele vai ao encontro dos seus discípulos para lavar o pé de cada um deles. E olha só que interessante, a palavra vai dizer que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, e eu imagino os discípulos agora olhando e falando assim: cara, eu não acredito que Jesus, o meu mestre, o nosso mestre, está lavando meus pés. Não, isso não pode acontecer. E aí eu começo a ver ele lavando pés de um por um. Só que até aquele momento ninguém fala absolutamente nada. Todos eles veem Jesus servindo a eles, lavando o pé deles. E olha só o que acontece um pouquinho mais adiante. Versículo de número 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, e sempre tem que ser Pedro, né? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E olha a resposta de Pedro. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Quando eu li isso daqui, e todas as vezes que eu li essa passagem, meu irmão, eu enxerguei isso daqui de uma maneira de que Pedro, naquele momento, ele estava falando assim: não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés, porque eu sou indigno de receber isso do Senhor. Não, o Senhor não pode lavar os meus pés, porque eu que sou servo do Senhor. Sempre que eu vi essa passagem, eu pensava dessa forma. Mas, na verdade, meu irmão, isso mostra um orgulho que é travestido aqui com uma certa humildade. Porque a resposta de Pedro para Jesus é: você não vai lavar os meus pés. Ou seja, naquele momento, o que Pedro está fazendo é dando uma ordem a Jesus, dizendo: você não vai. Porque ele não falou você não pode, ou Senhor, o Senhor não deve lavar os meus pés porque o Senhor é mestre e eu sou servo. Não, o que nós temos Pedro fazer é: o Senhor não vai lavar os meus pés. Como se Pedro estivesse dando uma ordem para Jesus, dizendo: não, você não vai lavar meu pé não. E aí Jesus, naquele momento, olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Porque se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não pode fazer parte daquilo que é o meu reino. E naquele momento que Jesus fala dessa forma, nós vemos que a palavra vai dizer o quê? Que Pedro olha para Jesus e fala assim: então Jesus, se é para ter parte com o Senhor, então não lava só meu pé não. Então lava também as minhas mãos, a minha cabeça, lava o meu corpo, lava tudo. Então, ou seja, o que Pedro está olhando para Jesus e dizendo: cara, se é para ter parte no seu reino, então eu vou ter um lugar de maestria. Então, se é para ter um lugar de maestria no seu reino, então não lava só o pé não, Senhor. Porque daí o pé seria muito pouco. Lava a mão também, lava a cabeça, porque assim mostra que eu seria uma autoridade. E aí Jesus responde a Pedro dizendo da seguinte forma: Pedro, se o seu corpo está limpo, a única coisa que eu precisava limpar eram os seus pés. Por quê? Porque por onde você passa, os seus pés sujam. Entende? Eu e você, muitas vezes, nós achamos que nós estamos limpos, porque nós estamos dentro da casa do Senhor, porque nós somos religiosos, porque nós somos evangélicos, professamos a fé evangélica. Só que muitas vezes nós esquecemos que os nossos pés estão sujos pelos caminhos que nós seguimos. Talvez nós tenhamos passado por alguns caminhos que têm nos sujado os nossos pés. E quando nós chegamos à presença do Senhor, a passagem vai deixar bem clara que nós não podemos entrar na presença dele com os pés sujos. Para que eu e você façamos parte do reino do Senhor,
para que eu e você possamos fazer parte do reino dos céus, para que eu e você possamos fazer parte dos projetos e sonhos que Deus tem para nossas vidas, nós não podemos estar com os pés sujos. E o que é estar com os pés sujos, meu irmão? É muitas vezes aqueles nossos pequenos pecados que nós deixamos e nós passamos no meio do caminho. Sabe? Muitas vezes nós olhamos, nós deixamos de perdoar o irmão, nosso pé suja. De repente nós começamos a mentir para o nosso marido, para a nossa esposa, os nossos pés ficam sujos. Às vezes nós ofendemos algumas pessoas, nossos filhos, não julgamos sem conhecimento e os nossos pés começam a ficar sujos. Muitas vezes nós passamos por diversos locais que não é do agrado do Senhor e fazemos coisas que Deus não se agrada e com isso os nossos pés vão ficando sujos. E o que a passagem vai dizer é que não adianta estar com o seu corpo todo limpo, as suas vestes todas limpas, se os seus pés estiverem sujos. Por quê? Porque para entrar na presença de Deus, para entrar na presença de Jesus, os nossos pés precisam estar limpos. E nessa manhã, o que Deus ele quer que nós façamos é que nós olhamos e enxergamos a Ele como o maior sinal de humildade. E nós entendemos o que acontece ali. Por quê? Porque a passagem que nós lemos deixa muito claro que Jesus, ele abandonou ali a sua autoridade da casa para lavar os pés dos seus discípulos, deixando um grande ensinamento para eles. Que para que eles possam alcançar o reino dos céus, eles precisam obrigatoriamente servir aos seus irmãos. Para que eles possam então servir ali os seus irmãos, eles precisam estar com os pés limpos. Para que eu e você possamos, meu irmão, ser participantes do reino dos céus, para que eu e você possamos ser participantes das promessas de Deus, para que eu e você possamos ser participantes da glória vindoura, eu e você nós precisamos estar com os nossos pés limpos para entrarmos na presença de Deus. Então o que eu quero deixar para você nessa manhã, meu irmão, como um convite, é que nós tomamos o exemplo de Jesus, porque o nosso papel na sociedade de hoje é servir aos nossos irmãos. Olha o que vai dizer lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2 e verso de número 5. Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Mas olha só que interessante esse versículo de número 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, o nosso Jesus, sendo Deus, existindo sendo Deus, se humilhou ao ponto de servo, se tornando-se homem, para que viesse morrer uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pés limpos. Sabe o que esse versículo ele me diz, meu irmão? Que até esse momento nós poderíamos estar achando que as nossas vestes estavam limpas e estava tudo certo, mas os nossos pés estavam sujos. Mas quando Cristo ele veio para essa terra, ele se tornou pecado para que nós pudéssemos ser santos. Então o que ele faz na sua morte é se humilhar ao ponto de lavar os nossos pés que estavam sujos na caminhada. E hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos, porque nós não estamos simplesmente com o nosso corpo limpo, mas nós estamos também agora com os nossos pés limpos. Mas para que nós possamos realmente permanecer com os pés limpos, nós precisamos nos lembrar o caminho que nós vamos seguir agora. Porque não adianta Cristo ter vindo a esse mundo, nos lavado por completo para nos deixar limpo, se nós voltarmos a fazer o mesmo caminho do passado. Sabe por quê? Porque no caminho do passado nossos pés se sujariam de novo. O que Deus quer que eu e você façamos na data de hoje é que nós entendemos que o que Jesus fez foi se humilhar. Sendo Deus, se humilhou a ser servo, nos ensinando uma grande lição para entrar no reino dos céus.
não basta conhecer a Bíblia, não basta reconhecer o senhorio de Jesus. Nós precisamos nos humilhar e sermos servos dos nossos irmãos. Quando você serve a sua igreja local, você serve os seus irmãos. Quando você serve os seus amigos, você serve a Cristo. Quando você serve a sua família, você está servindo a Deus. Você está limpando os seus pés. E o que Deus quer que nós façamos na data de hoje é que nós deixamos o nosso orgulho de lado, é que nós deixamos as nossas vestes sujas de lado, é que nós enxergamos os nossos pés sujos e nós lembremos que nós precisamos lavar os nossos pés. E com os nossos pés limpos, nós precisamos de lembrar que nós temos que lavar os pés dos nossos irmãos. Quando aquela pecadora lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela reconhece o senhorio de Jesus. E ela se torna então participante do corpo de Cristo pela sua humildade. E hoje Deus está olhando para nós e falando assim: será que vocês têm a capacidade de se humilhar e lavar os pés dos seus irmãos para que vocês possam ter parte comigo? Será que vocês têm a capacidade de lavar os pés dos seus irmãos, enxugar os pés dos seus irmãos para que vocês possam ter parte comigo? Irmão, entenda uma coisa: quando Cristo morreu, Ele morreu não só para que você fôssemos perdoados dos nossos pecados, mas Ele também morreu para que nós pudéssemos ser limpos de tudo aquilo que estávamos aprontando. Os nossos desejos carnais do passado foram limpos. A nossa ociosidade foi limpa. Hoje você não pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e você pode estar pensando: nossa, eu peco todos os dias, eu não consigo ter constância com o Senhor, eu vivo uma vida, eu já passei por todos os caminhos e até hoje eu não consegui encontrar a resposta para as minhas frustrações. E sabe o que eu quero te trazer nessa manhã? A resposta para a sua vida se chama Jesus. A resposta para a sua vida se chama Jesus. A resposta para as suas dúvidas se chama Jesus. O caminho que vai te trazer paz, o caminho que vai te trazer consolo, o caminho que vai te trazer esperança, o caminho que vai te trazer alívio se chama Jesus Cristo. Aquele que se humilhou sendo Deus, se humilhou sendo servo. Servo de quem? Sendo nosso servo, lavando os nossos pés, para que nós fôssemos perdoados. E Ele nos deixou essa grande lição: vamos lavar os pés uns dos outros. Hoje a igreja evangélica, ela está, meu irmão, se corrompendo a cada dia mais. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos uma autoridade dentro da igreja, com cargos eclesiásticos, querendo fama, querendo popularidade. Mas nós temos que nos lembrar, meu irmão, nós não podemos nos esquecer que nós temos que cada dia mais nos humilharmos como Jesus se humilhou e servir aos nossos irmãos em amor, em cuidado, em zelo, para que nós possamos ser, então, cópias de Jesus nessa terra. Para que nós possamos replicar o que Jesus nos ensinou e para que mais pessoas possam aprender e passar isso adiante. Porque a única coisa que vai transformar o mundo é o amor de Cristo. A única esperança que nós temos para esse mundo perverso é Jesus, meu irmão. Mas para que as pessoas conheçam esse Jesus que nós tanto pregamos, que nós tanto amamos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos ser participantes da ceia, sentarmos à mesa com Ele, com os nossos pés limpos, para lembrarmos que Ele morreu, ressuscitou e hoje nós temos direito de amarmos nossos irmãos, de sermos um com Cristo, de sermos participantes, meu irmão. Então eu faço um convite para você: abra o seu coração nessa manhã. Abra sua mente nessa manhã. Deixe que Cristo, Ele possa ser a resposta para a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você agora, aqui, para nós podermos encerrar esse culto da manhã. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo para o Senhor limpar as suas vestes e lavar os seus pés, para que você possa fazer isso também com os seus irmãos. Eu quero clamar agora por pessoas que estão aí do outro lado, que está sofrendo, meu irmão, por crise de ansiedade, por depressão, sofrendo por algum mal físico no seu corpo, talvez uma doença, está cometido de alguma doença, talvez você perdeu a esperança com a sua vida, com a sua família, com essa terra, com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua universidade, com a sua faculdade. E hoje eu quero orar para que você possa voltar a ter esperança, para que você possa voltar a ter parte com o corpo de Cristo, para que você possa ser renovado, que você possa ser cheio, que você possa ser liberto, que todas as amarras do inimigo que lançou contra a sua vida possam cair por terra, que todo demônio que tentava agir contra a sua vida, tentando paralisar os planos de Deus para você,
que os planos do inimigo possam ser frustrados nessa manhã e que você possa viver o novo do Senhor, uma nova vida, uma nova história. Então você que está aí do outro lado, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. E ore juntamente comigo neste momento, meu irmão. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã e eu, como ministro do Evangelho, Pai, eu peço que o Senhor possa, através da minha vida, ministrar sobre os meus irmãos agora. Pai, aqueles que precisam de cura, que sejam curados neste momento, Pai. Aqueles que precisam de um alívio, que sejam aliviados, ó Pai. Aqueles que se acham sujos, ó Pai, que sejam limpos agora. Deus, as pessoas que estão sofrendo por alguma crise de ansiedade, depressão, tristeza, crise no casamento, crise no relacionamento familiar, crise com os filhos, uso de drogas, de entorpecentes, prostituição, oh Pai, todos esses males, que eles possam ser libertos agora em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, oh Pai. Que o Senhor possa limpar não somente o nosso corpo, as nossas vestes, mas o Senhor possa lavar também os nossos pés, para que nós possamos estar totalmente limpos para servir os nossos irmãos em sinal de humildade e humilhação, oh Pai. Espírito Santo, que cada vida agora, nessa manhã que se encontra do outro lado, que talvez não tinha o professado como Senhor e Salvador da sua vida, que possa fazer isso agora, Deus. Pai, que toda pessoa que está do outro lado assistindo esse vídeo, independente do horário, seja manhã, tarde, madrugada, o horário que ela for assistir, que ela possa ser alcançada pela sua graça, pelo seu poder, pela sua unção, pela sua majestade, ó Deus. Pai, nós te pedimos que a sua graça, o seu amor, o seu consolo possa vir direto ao coração dos meus irmãos e nós possamos entender que nós só iremos viver nessa terra se nós estivermos no coração como o seu, se nós estivermos no mesmo exemplo que o do Senhor. Os meus irmãos que estão do outro lado, Pai, dessa live, desse culto, eles precisam ser alcançados pelo seu amor, pela sua graça, e eu creio que isso vai acontecer hoje, Pai. Manifesta a sua graça através da vida de cada um, transforma a família de cada um, transforma a história de cada um, e que nós possamos ver, ouvir e ler os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer sobre a vida de cada um. Nós queremos sentar à sua mesa, não com os nossos pés sujos, mas com os nossos pés limpos. Mas assim como o Senhor tem lavado os nossos pés, nós queremos lavar os pés dos nossos irmãos, porque como diz a sua palavra, a quem muito se perdoa, muito ama. E nós queremos amar sobremaneira cada vida, Pai. Então, em nome de Jesus, cada vida agora que se encontra do outro lado dessa live, Espírito Santo, alcance elas agora, derrama da tua unção, derrama da sua graça, derrama do seu poder, liberta, Pai, a cada vida, liberta a cada família agora. É isso que nós te pedimos, Pai. Essa é a nossa petição nessa manhã, que nós sejamos servos, que nós sejamos filhos, servos dos nossos irmãos. Nós nos reconhecemos, Pai, como sendo Senhor. Então nos use, Pai, para que nós possamos alcançar outras pessoas para a sua glória, para o louvor do seu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão? Eu quero te convidar nesse momento, você que está aí do outro lado, que precisa ser reencontrado pelo Senhor. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. Você que nunca teve a oportunidade de ir numa igreja evangélica e confessar ao Senhor como Senhor da sua vida, ou não teve a oportunidade ainda, talvez você era do contexto cristão e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, e nessa manhã você quer voltar a ter parte com Ele, você quer voltar a ser participante desse banquete com o Senhor, quer ter os seus pés lavados e limpos novamente. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e ore assim comigo. Espírito Santo, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai. Eu o reconheço como Senhor. Eu o reconheço como meu Senhor. Eu entendo que sou servo e eu quero ter parte com o Senhor à mesa. Lava as minhas vestes e lava os meus pés e me faça novamente participante do banquete até a volta do Senhor. Eu o reconheço como meu Senhor e eu volto aos seus caminhos para dizer que só há um Deus, que é o Senhor. Estou totalmente aberto, a minha mente está aberta, meu coração está esperançoso para o receber em minha vida e a minha história
e a da minha família não será mais a mesma. Eu reconheço sobre a minha vida, sendo o meu Senhor e eu sendo o seu servo. Muito obrigado por me perdoar, por me livrar e por me salvar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, meu irmão. Se essa palavra ela fez sentido para você, se você o reconheceu como Senhor da sua vida pela primeira vez, você voltou aos caminhos, manda depois uma mensagem para que a gente possa agradecer ao Senhor juntamente com você e que a gente possa comemorar, tá bom? E se essa palavra ela fez sentido, lembre-se, meu irmão, coloque isso no seu coração para que a partir de hoje você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Se humilhe como Jesus se humilhou e seja servo dos seus irmãos para que você possa fazer parte da mesa com Ele, tá bom? Vamos nos apresentar ao Senhor com os nossos pés limpos, não com as vestes só limpas, mas também com os nossos pés limpos, para que nós possamos ser participantes da mesa, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Esse foi o nosso culto aqui pela manhã. E hoje nós temos também o nosso culto presencial às 18 horas, aqui em Itapevi, na Avenida Presidente Vargas, número 344, no centro de Itapevi. Se você quiser nos visitar, será muito bem recebido, tá bom? Estamos tomando todas as devidas precauções mediante a Covid-19, tá? Então todas as orientações e protocolos sanitários estão sendo cumpridos rigorosamente. Então você que quer, coloque o desejo no seu coração de participar conosco de forma presencial. Nós estamos em Itapevi, na cidade de Itapevi, na Avenida Presidente Vargas, número 344. E você será muito bem-vindo. Os nossos cultos acontecem no domingo às 18 horas, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo, a sua família será muito bem recebida. E se você de repente está assistindo de outro estado, de outro país ou de uma outra cidade, não pode estar aqui com a gente presencialmente, nós temos aí toda quarta-feira às 20 horas o Verbo na sua casa. E no domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto online aqui para você poder participar conosco, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, que Ele possa guardar a sua semana, que você possa ter uma semana de extrema bênção e que o Senhor possa caminhar com você. E se essa palavra fez sentido, né? Se essa palavra ela entrou no seu coração, ela foi rema para você, envie isso daqui para o máximo de pessoas possível para que eles possam ser alcançados. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, que você possa se inscrever aí, possa ativar o sininho para você receber as nossas notificações quando a gente lançar os nossos novos vídeos ou quando nós lançarmos alguma live, tá? Então você pode estar curtindo aí, clicando no sininho, você fica sabendo de tudo isso. E comente bastante, meu irmão, curta o vídeo e comente, porque fazendo isso o algoritmo do YouTube ele reconhece que esse vídeo foi relevante e ele envia isso para o máximo de pessoas possíveis, tá? Então eu quero pedir encarecidamente para você poder compartilhar, curtir e comentar bastante aqui para que esse vídeo alcance novas vidas e novas famílias, tá bom? Nós vamos começar também a partir de amanhã, vão ser lançados um dia sim, um dia não, os nossos vídeos devocional, tá? Eles são vídeos curtos, mas que você vai poder fazer aí todo dia, pela manhã, tarde, à noite, eu não sei o horário que você faz o seu devocional, mas você vai poder acompanhar com a gente a partir de amanhã, um dia sim, um dia não. Todos esses dias vão sair aí um devocional para você poder acompanhar a palavra de Deus e ser edificado, tá bom? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida a gente está à disposição, pode entrar em contato conosco, será um prazer falar com cada um de vocês. Que Deus abençoe a semana de cada um, em nome de Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão com o Divino Espírito Santo seja sobre sua vida e sobre sua família, não só hoje, como eternamente. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Fiquem todos com a paz do Senhor.